Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. Dando continuidade aos estudos, nós vamos ler hoje Lucas 1, dos versículos 26 ao versículo 33, que diz assim: No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. É interessante como a gente percebe um contraste de histórias quando a gente compara o anjo vindo até Zacarias, o devocional anterior, os dois últimos devocionais, e o anjo vindo até Maria. Percebam que é o mesmo anjo que vai dar essa boa notícia aos dois, né? O anjo Gabriel. Só que a gente percebe vários contrastes ao longo dessa passagem. Por exemplo, de início o anjo aparece a um sacerdote, né, a Zacarias, e agora ele aparece a uma simples mulher. De início o anjo aparece dentro do templo, agora ele aparece na própria casa de Maria, em Galiléia, né? Galiléia, ela ficava na parte norte da Palestina e era conhecida por ter muitos gentios, muitas pessoas que não eram do povo de Israel, né? E isso pode ser visto de forma mais clara até em outras passagens da Bíblia que chamam a Galiléia de Galiléia dos gentios. E por terem muitos gentios, muitas pessoas não eram que não eram judeus, eles eram desprezados pelos judeus, né? E é nesse lugar que o anjo vai anunciar o nascimento do Filho de Deus, né? E é interessante que mesmo diante desses vários contrastes, quem que teve fé nas palavras do anjo? Bom, Maria teve fé nas palavras do anjo. E isso é muito belo, isso é muito bonito, né? Enquanto Zacarias não teve fé, ao ouvir que a sua esposa idosa daria à luz ao precursor do Messias, Maria tem fé em uma promessa muito mais peculiar, né? Maria crê que ela daria à luz ao próprio Messias, né? E ela estava pronta a crer nisso. Maria, ela acolhe o anjo com fé, né? E é interessante que o anjo diz a ela que ela vai dar à luz a um filho, né? No versículo 29, no versículo 30, na verdade. Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e porá o nome de Jesus. É interessante pensar que esse nascimento virginal, que a gente vai ver principalmente nos próximos devocionais, né? Maria tendo à luz a um filho através do Espírito Santo, né? Ele é mencionado, ele já é apontado no próprio Gênesis, né? Em Gênesis 3,15, a primeira promessa messiânica que nós temos na Bíblia, né? Que diz assim, Gênesis 3,15: Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui é interessante perceber como que Deus já põe certa proeminência na mulher como aquela de quem o Messias vai vir, né? Nessa cultura, na cultura judaica, na cultura dos hebreus aqui do Antigo Testamento, o homem ele tinha muita prioridade nesse assuntos de genealogia. Tanto que, com exceção dessa promessa, em lugar algum se fala
se fala sobre a descendência da mulher, né? Apenas a descendência do homem. Mas nessa promessa nós já podemos ver que, de fato, a proclamação desse nascimento virginal, desse nascimento através da Virgem, já ecoava desde o Gênesis, né? Quando Deus fala que é a descendência da mulher que vai ferir a cabeça da serpente, não é mesmo? E bom, aqui também fala sobre o início da passagem, né, no sexto mês. Que sexto mês que aqui Lucas está falando? É no sexto mês da gravidez de Isabel, né? Que neste momento, já no sexto mês, já podia sair feliz de casa, né, com os sinais da gravidez. E é interessante que Deus escolhe esse momento para adicionar uma camada maior da promessa, né? Para adicionar uma promessa ainda maior. Não mais o nascimento do precursor do Messias, mas o nascimento do próprio Messias. E é interessante, né, que ele chama Isabel de agraciada, né? Você foi agraciada por Deus, você tem a graça de Deus, não é uma coisa comum, né? Isso aí no versículo 30. Não é uma bênção natural, não é algo que acontece sempre. Não, você teve a graça de Deus, né? Alguém que recebe o próprio favor de Deus. Você foi alguém que recebeu o próprio favor de Deus, Maria. Outra coisa muito interessante de se mencionar nessa passagem é que a citação que o Messias seria da casa de Davi, né? No versículo 32 diz assim: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Interessante porque o anjo Gabriel fala isso para cumprir uma promessa do Antigo Testamento, uma promessa messiânica, de que o Messias seria da tribo de Davi, né? E o anjo fala, ó, ele irá seguir o trono do seu pai Davi, cumprindo essa promessa, né, de que o ungido ele seria descendência de Davi, ele seria descendente de Davi, né? E o próprio primeiro capítulo de Mateus mostra isso, né, que Jesus descende genealogicamente de Davi. Outro ponto muito interessante que é o final dessa passagem que eu li, né, versículos 33. E ele, Jesus, reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Naquela época, tinha-se a ideia de que o reino do Messias ele seria um reino passageiro, mas Gabriel diz que na verdade ele será um reino eterno, um reino espiritual, que vai começar naquele momento e vai crescer e vai se expandir, né? E que vai de fato e que Jesus vai de fato reinar para sempre, não é mesmo? Houveram grandes reis na história do mundo, mas só um com reino eterno. E Maria acaba de ouvir que esse rei, com esse reinado eterno, será o seu filho. E ela está pronta a acreditar, mesmo sendo virgem. E ela aceita, está pronta a aceitar isso com fé. Quantos contrastes nós conseguimos ver com Zacarias, não é mesmo? Um sacerdote, uma mulher simples, dentro do templo, na Galiléia, um lugar desprezado pelos judeus, né? E mesmo assim, uma promessa difícil de acreditar, né? Que a, a idosa daria luz a um filho, mas uma promessa ainda mais difícil de acreditar, que a virgem daria luz ao próprio Messias. E Zacarias recebe isso com incredulidade, enquanto Maria, recebe isso com fé, né? Em um contexto onde a mulher é sempre colocada em segundo plano, onde, por exemplo, havia uma oração judaica que diz assim: agradeço-te, Deus, que não me criaste como gentil, como leproso ou como mulher. Então, em um contexto assim, é belo ver a fé de uma simples mulher. É belo ver a fé inabalável de Maria, a fé inabalável de Maria pelo seu Deus. Que nós possamos ter uma fé semelhante, que mesmo em situações adversas
possamos acreditar nas promessas de Deus para nós. Deus abençoe e até o próximo devocional.